Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, alunos do Instituto Teológico Atos 1:8, estamos aqui para a nossa última aula, da nossa disciplina de homilética. E na aula passada, que foi a nossa terceira aula, lembrando que esse módulo nós estamos fazendo ele em 4 aulas, essa matéria de homilética, nós falamos sobre a construção do sermão, as partes do sermão, coisas relacionadas ao sermão. Tá? O ruído de fundo aí, os irmãos, não se impressiona, que é o ventilador que tá ligado, não tem jeito, irmãos, o calor tá intenso, tá muito quente, os irmãos estão observando, nós estamos aqui gravando esse vídeo no ano de 2025, mais precisamente no dia 4 de abril de 2025, e realmente as temperaturas estão muito altas, então o ruídozinho aí, eu coloquei o ventilador no mínimo possível, para não haver tanta interferência. Mas os irmãos foquem aqui, que vai ser de grande proveito. Queridos, na aula passada, a gente deu um exemplo de sermão expositivo. Inclusive, a gente colocou lá na descrição do vídeo. Caso você ainda não examinou, caso você ainda não viu essa aula, você volta lá, pausa esse vídeo aqui, volta lá e confere lá o vídeo da aula de número 3 de homilética, para a gente prosseguir aqui. Hoje, queridos, a nossa aula a gente vai apenas dar um exemplo aqui de sermão temático. Eu vou ver se do meu lado aqui, na hora que nós fizermos a edição do vídeo, eu coloco aí apenas o esboço, apenas o esboço aí, eu vou colocar aqui no quadro aqui, do meu lado aqui, eu vou colocar aí o esboço da mensagem que nós vamos trazer, ok? Então assim, nós vamos trabalhar com o seguinte texto. Nós vamos trabalhar aí com a parábola do credor incompassivo. Então nós vamos colocar aqui cada passo, para a elaboração do sermão. Então, claro, como é um sermão temático, sempre em qualquer tipo de sermão, seja ele temático, seja ele textual, seja ele expositivo, claro que o primeiro passo que nós temos que dar é escolher o texto bíblico, em que nós vamos basear a nossa mensagem. Então, o texto bíblico, como vocês vão ver aqui descrito aqui do lado, vai ser Mateus, capítulo de número 18, versículos 21 ao 35, ok? Então, aí, eu quero explicar para os irmãos aqui uma diferença que existe entre tema e título. Qual a diferença do tema para o título? Parece sinônimo, mas não é. Tema, ele é mais abrangente, e o título é mais específico. Por exemplo, baseado no texto de Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 35, qual é o tema que permeia nessa passagem bíblica? É o perdão, tá? Então, o tema, ele é macro. E quando se fala de perdão, existem várias vertentes que você pode falar sobre o tema perdão. E o título, nós vamos delimitar mais o assunto. Então, como título para esta mensagem, para esse texto de Mateus, 18, do 21 ao 35, nós colocamos o seguinte título. O tema é perdão e o título é Perdoando para Sermos Perdoados. Tá vendo? Então, veja que o tema, ele é macro, ele é mais abrangente. O título, ele é mais específico. Aí o passo seguinte, o primeiro passo é o texto bíblico, o segundo passo é o tema, o terceiro passo é o título, e o quarto passo, vamos dizer assim, é a introdução. A introdução é assim, tem pessoas que são criativas, ao introduzir um texto. Como eu não sou muito criativo nessa área, eu prefiro abordar diretamente o texto bíblico, tá? Então, você pode ali fazer um resumo da parábola, Irmãos, Jesus, ele sempre ensinava por intermédio de parábolas,
né? Jesus ele usava parábolas para ensinar verdades espirituais profundas, e nessa aqui não é diferente, para ensinar sobre o perdão, mediante a pergunta de Pedro, tá? Então, se eu estou falando aqui, aí você pode, entendeu? Criar sua introdução. Mediante o questionamento de Pedro, quantas vezes deve perdoar o irmão, Jesus conta a parábola do credor incompassível. Ali você pode fazer um resumo da parábola. Por exemplo, falando, né, que a parábola envolvia 3 personagens, um rei em que tinha um servo que devia para ele muito dinheiro e ele não pôde pagar, o rei perdoou, mas aquele conservo saindo não perdoou um outro conservo dele que devia uma dívida infinitamente menor. Então, como ele não perdoou, o rei manda chamar ele, já faz um resumo ali para os irmãos entender, né? Mas, porque não é bom que você leia todo o texto, porque são 15 versículos, né? Se você ler todo, né, você já vai tomar um tempo considerável na sua mensagem. Lembrando que você vai ter aí, no máximo, 30 minutos para pregar a mensagem, e você, nessas questões introdutórias aí, que é o texto, o tema, o título e a introdução, você não pode demorar mais de 5 minutos. Então, se você ler o texto completo, você já vai tomar um tempo considerável. Após o resumo, irmãos, nós vamos fazer o que nós chamamos frase de ênfase, né? Ou também chamado de frase de transição, tá? A frase de ênfase, irmãos, e de transição é justamente que você vai fazer uma transição entre os elementos introdutórios e agora indo para os tópicos da mensagem. Por isso que ela é chamada de frase de ênfase, ou muitos gostam de chamar também de frase de transição, porque ela vai fazer uma transição entre o início do sermão e agora o meio do sermão, o desenvolvimento do sermão, que são os tópicos. Nós usaremos para esse sermão temático 3 tópicos. Então, qual a frase que você poderia usar? Você poderia usar até mesmo um texto bíblico. Por exemplo, que ali o servo foi perdoado pelo rei, porém ele não perdoou o seu conservo. E você pode usar perfeitamente ali Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, que vai conter aí, né, na descrição do sermão. Você pode usar uma frase, né, palavras do próprio Jesus: se aos homens perdoados as ofensas, também serão perdoados. Mas se aos homens não perdoados as ofensas, nós também não sereis perdoados. Pense nisso. E agora nós vamos para os tópicos, tá? Nós vamos colocar 3 tópicos para essa mensagem. O primeiro tópico, nós podemos falar da generosidade do rei. Que o rei, mesmo aquele homem devendo para ele uma dívida impagável, né? Segundo alguns estudiosos, aquele homem devia mais de 50 ou 60 anos de trabalho. Nenhum trabalhador trabalha 50, 60 anos. Então, era impagável a dívida dele. E o rei, generosamente, que o rei ali representa Deus, o rei generosamente perdoa, tá? E aí, queridos, vocês podem, né, esse primeiro tópico, como vocês vão ver, eles compreendem os versículos 24 ao 27, como vocês vão ver na descrição aqui do sermão, tá? E você pode, claro, usar, por exemplo, outros textos bíblicos, tá? Você pode usar, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8, que fala da generosidade de Deus em nos perdoar, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, veja a generosidade, o amor e a benevolência de Deus. Então, o primeiro tópico relata aí a generosidade do rei, né? Entre os versículos 24 e 27. O segundo tópico fala da incompassividade do credor, por isso que o nome da parábola é o credor incompassivo. E isso é registrado entre os versículos 28 ao 30, que é quando ele saindo dali, tendo sido perdoado de uma grande dívida, ele não conseguiu perdoar uma dívida do seu conservo que era infinitamente inferior ao que ele devia para o rei. E ele foi perdoado, mas ele não concedeu perdão, tá? E aí você pode usar como referência o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que fala que nós devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou, tá, irmãos? Então, pode usar aí Colossenses 3,13 como referência, tá? E aí é claro, meus irmãos, que você vai, ao longo da mensagem, você vai acrescentando. Eu estou colocando os tópicos para você ter uma linha, né? Para você ir, claro que aí, a partir do momento que você vai orando, você vai meditando e você vai lendo, automaticamente as palavras vão vindo. Você não vai escrever tudo no esboço, você vai colocar ali apenas as divisões dos sermões e os pontos centrais ali do sermão. Ok? E o tópico 3, que compreende os versículos 31 ao 35, tá? Colocaremos como título do tópico
o perdão é condicional. Sim. Por quê, irmãos? Porque o rei perdoou aquele homem. Porém, aquele homem saiu e não perdoou o seu conservo. E o rei, sabendo disso, manda chamar ele de volta e aí determina o juízo sobre ele. Ou seja, o perdão de Deus é condicional. E isso Jesus deixou bem claro na oração do Pai Nosso. Então você pode colocar como referência aí Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Né? Na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, Jesus deixou bem claro, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou, em algumas versões, fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, assim como. Então, se eu não estou disposto a perdoar, Deus também não me perdoa. É o que o texto diz bem claro, tá? Então, o perdão de Deus é condicional. Esse é o título, né? É o título do tópico 3. A conclusão, queridos, eu gosto sempre de fazer a conclusão sintética. O que é chamado de conclusão sintética? É quando você, na conclusão, você faz uma síntese da sua mensagem. Ou seja, irmãos, nós falamos sobre a parábola do credor incompassivo, e nós aprendemos aqui que Deus é generoso em nos perdoar. Mas nós também vemos a incompassividade do credor que não quis também perdoar o perdão da mesma forma como ele foi perdoado. E nós observamos também que o perdão de Deus é condicional. Se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Mas se estivermos dispostos a perdoar, também nós seremos perdoados. Então você faz ali um resumo, tá? E o apelo, queridos, presta atenção, o apelo não se resume somente a chamar as pessoas para confessar a Cristo. É também, mas não é somente isso. Por exemplo, numa mensagem dessa, você pode fazer um duplo apelo. Você pode fazer tanto o apelo no sentido de convidar as pessoas para receber o perdão de Deus, e claro, para receber o perdão tem que confessar as culpas, tem que confessar os pecados, tem que confessar as ofensas, para que possa receber o perdão de Deus, tá? E você pode também fazer um apelo para que, porventura, se nós não estivermos dispostos a perdoar, nós também não receberemos o perdão de Deus, tá? Então, fica bem legal esse apelo aí, no duplo sentido. Vou colocar tudo aqui, tá? No quadro. Bom, queridos, era isso aí que eu queria passar nessa aula de hoje, apenas um exemplo aqui de sermão temático, tá? Que você seja bem-aventurado aí no ministério da palavra, que Deus te use rica e poderosamente para você abençoar muitas pessoas, para você alcançar muitas almas e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Amém? Fiquem todos em paz, Deus abençoe e nos vemos na próxima matéria, que vamos falar sobre hermenêutica, regras que regem a interpretação bíblica. Fiquem em paz, Deus os abençoe, em nome de Jesus.